Você quer entender mais sobre a Bíblia? Gostaria de fazer um estudo, mas não sabe como começar, como se aprofundar? Então vem comigo nesse vídeo que vamos juntos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um livro que é o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos. O livro de Marcos é um texto bem objetivo acerca de quem Jesus é. Quem era o Jesus? Quem eram aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas naquele tempo por causa de uma pessoa chamada Jesus, ao qual chamavam de Messias? Bom, havia um povo escolhido por Deus, os judeus foram escolhidos por Deus, e o Antigo Testamento fala sobre esse povo o tempo todo. Mas quando a gente lê as passagens do Antigo Testamento, a gente percebe que muitas das mensagens dos profetas apontava para esse Messias que viria libertar e salvar esse povo, os judeus. Mas também fala que ele libertaria não só aqueles judeus, mas que essa graça, essa salvação se estenderia a toda a humanidade. Acontece que a Bíblia, ela precisa ser lida com um olhar muito atento para conseguir entender aquilo que o Senhor manifestou lá na frente, aquilo que ele dizia lá atrás. É como se ele deixasse uma incógnita no ar do que iria acontecer. Apesar de ser muito claro quando a gente entende, quem lia os escritos daquela época não conseguiu visualizar e compreender que Jesus que veio naqueles tempos era o Messias que eles aguardavam, mas de uma forma totalmente do jeito que eles esperavam. Isso porque eles esperavam um Jesus, um Messias, aliás, que fosse muito poderoso, um Messias que ia libertá-los, que ia colocar o povo lá no alto, e na verdade não foi isso que eles encontraram. Eles encontraram sim um rei, um Messias, mas que ensinava que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então isso foi um choque para os judeus. E o livro de Marcos, ele fala um pouco sobre esse Messias, e ele começa assim: as boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem. Começam aqui, seguindo ao pé da letra, o livro do profeta Isaías. Veja bem que logo no início, Marcos, ele menciona o livro do profeta Isaías, que está lá atrás, no Antigo Testamento. Olha o que ele fala: observem com atenção, enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Isso aqui é um trecho do que está lá no livro de Isaías. Depois a gente vai abrir aqui em Isaías para vocês verem que são as mesmas palavras que o profeta Isaías já estava anunciando, que viria alguém que abriria o caminho para esse Messias, né? Aí ele continua aqui, Marcos continua: João o Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. Olha como João se vestia. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, João Batista era uma dessas figuras assim bem diferenciadas. Ele se vestia de uma forma bem exótica, se alimentava ali de uma forma bem diferente, comia gafanhotos e mel silvestre. E ele continua aqui: sua pregação era esta, isso era o que ele pregava: o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida do reino. O batismo dele, de Jesus, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galileia e foi batizado por João no Jordão.
Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão, o Espírito ouviu-se uma voz: Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Então vamos por partes. João Batista, aquele cara que o profeta Isaías mencionou lá no Antigo Testamento, tinha aparecido no deserto, pregando o arrependimento dos pecados e o batismo. Então ele batizava essas pessoas que entendiam que eram pecadoras, que reconheciam os seus pecados. Ele ia lá e batizava essas pessoas no rio. E ele era muito procurado por muita gente. Muitas pessoas iam até ele para ouvir o que ele tinha para falar, né, a mensagem dele, porque ele era reconhecido como um profeta mesmo naquele tempo. Mas ele anunciou: olha, vocês estão vindo até me ouvir, mas eu não sou o mais importante. Está chegando o mais importante, aquele que virá e fará um batismo com o Espírito Santo. O que significa esse batismo com o Espírito Santo? Esse batismo com o Espírito Santo é aquele que Jesus deixou para a gente depois que ele ascendeu aos céus, depois que ele subiu. Ele disse: eu vou ao Pai, porque chegou a minha hora, eu preciso ir, depois que ele tinha ressuscitado e tudo mais, mas ele falou: vocês vão ficar aqui e vão esperar a descida do Espírito Santo, que é o Consolador. O Espírito Santo é a própria presença de Jesus em forma de Espírito que habita em nós. Então, toda pessoa, quando reconhece Jesus como seu Salvador, com a sua boca confessa que ele é o Salvador, essa pessoa, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Ela tem ali o acesso à presença de Jesus dentro do coração dela. Por isso que a gente fala que Deus hoje não habita mais em templos. Antigamente as pessoas iam até o templo, um sacerdote fazia essa conexão com Deus, pedia perdão dos pecados. Hoje em dia não. Depois que Jesus ascendeu aos céus e deixou o Consolador, o Espírito Santo, hoje o acesso é livre. Quem quiser se comunicar com Deus, com Jesus, é através da presença do Espírito Santo que habita nele próprio. Então, hoje nós somos a casa desse Espírito Santo de Deus. E nessa mesma época em que ele começou a anunciar que viria, né, Jesus, o próprio Jesus chegou até ele para ser batizado. E ele falou... Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu aberto. Então, algo mudou ali naquele dia, que foi algo notável, né? Não só de espírito, mas de conseguir olhar com os próprios olhos, para que eles escrevessem aqui na Bíblia. Eles viram algo que mudou ali naquela atmosfera no dia, né? E eles viram o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. E com a visão do Espírito ouviu-se uma voz. Então eles conseguiram ouvir uma voz que disse: Você é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Agora eu quero mostrar para vocês lá em Isaías, onde que está esse trecho que Marcos aqui mencionou, que o João Batista falava, né? Que viria, aquele que abriria o caminho no deserto, que era o próprio João Batista, né? Então, peraí que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, gente, eu já abri. Essa passagem é em Isaías 40. Então, olha o que fala, ó. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala.
Então, esse é o trecho lá do Antigo Testamento que foi escrito há muitos anos atrás, né? Pra gente, e naquela época também. Foi escrito pelo profeta Isaías. Então, vocês veem que o profeta ali, sendo inspirado pelo Senhor, ele avisou que viria uma pessoa que viria no deserto, né? Anunciar, para prepararem o caminho para o Messias que viria, né? Aquele que traria ali a glória de Deus, que revelaria a glória de Deus. E o que Jesus fez? Nada mais do que revelar a glória de Deus, né? É inegável que Jesus era o Messias. Mesmo muitas pessoas não acreditando, porque aí entra uma questão muito forte de ego, né? Os judeus, eram pessoas que gostavam, principalmente os mestres da lei, aqueles que sabiam tudo de Bíblia, eles amavam estar nos lugares de destaque, né? Eles gostavam de ser reconhecidos como pessoas muito importantes. Então, para eles, quando eles se depararam com alguém que tinha mais autoridade que eles, que expulsava demônios, que fazia milagres de cura, de devolver visão aos cegos, eles, por conta do pecado do coração deles, não conseguiram reconhecer em Jesus essa figura do Messias e não aceitaram Jesus como Salvador deles. Então, muitos negaram, alguns creram, mas muitos negaram Jesus. E muitos ainda aguardam até hoje o Messias, estão aguardando até hoje aquele que já veio. Um outro fato curioso, assim, falando sobre João Batista, sobre Jesus, né? É um fato que tá lá em Lucas e que eu queria mencionar para vocês. Bom, os pais de João Batista, quando ele nasceu, eles já eram bem idosos. E Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era sacerdote do templo. Então, o sacerdote, ele era responsável por fazer ali as atividades do templo, né? Então, ele tinha essa responsabilidade como sacerdote. Então, teve um dia que o Zacarias, ele estava para entrar no templo, e quando ele entrou, ele teve a visão de um anjo lá dentro do templo. E o anjo falou para ele que a oração dele tinha sido ouvida, que a Isabel, que era a esposa dele, engravidaria de alguém que seria chamado João. E ele fala assim, ó, isso tá lá em Lucas, depois vocês abram para vocês verem que legal, e aí vocês façam essa relação entre as passagens. Tá em Lucas 1, a partir do 13. Mas o anjo... Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria, não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. E aqui ele passou algumas recomendações. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, que foi um profeta lá do Antigo Testamento, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. E aí Zacarias disse ao anjo, como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu, sou Gabriel e vivo... Nossa, eu arrepio, gente. Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas, por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu Zacarias, não conseguiu falar, ele já estava mudo. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Gente, eu fico arrepiada, porque, meu Deus do céu, Zacarias, já idoso, teve a visão do anjo, e o anjo Gabriel, né, que menciona o texto, disse para ele, você vai ter um filho. E esse filho vai ser grande, ele vai abrir o caminho para o reino de Deus, que era para a chegada de Jesus Cristo. E aí tem um outro texto que eu quero ler com vocês. Peraí.
Bom, alguns meses depois que Zacarias recebeu a visão do anjo falando que a esposa dele engravidaria, quando ela engravidou, uns meses depois, Maria, a mãe de Jesus, teve a visão lá do anjo que falou para ela que o Espírito Santo desceria sobre ela, que ela mesmo virgem conceberia um bebê que seria Jesus Cristo e ele seria o Salvador. E Maria, depois que teve essa notícia, depois que já estava grávida, correu para visitar a Isabel, que era a mãe de João. Isabel era prima de Maria. E olha que legal, isso está em Lucas 1, 23, a partir do 39. É 23 mesmo. Lucas 1, a partir do 39, essa parte que eu vou ler. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias, lembram o sacerdote? Assim que entrou, cumprimentou Isabel, que era a esposa dele. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, que era João, se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, ela começou a cantar. E aí ela cantou assim: a bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor, que visita inesperada. Quando as palavras da saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre, João, agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Gente, eu amo essa passagem. Por quê? Porque aqui mostra que os bebês, mesmo na barriga, eles têm as sensações, os sentimentos. Olha que coisa linda. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, a saudação de Maria, o bebezinho no ventre, reconheceu que ele seria aquele que abriria o caminho para Jesus, para aquele que Maria estava carregando. E ele se encheu de alegria dentro do ventre de Isabel. E isso é muito lindo. E isso deixa também uma comprovação pra gente o quanto a gestação é preciosa para Deus. O quanto a gente precisa cuidar das gestações, dos bebezinhos, dar carinho, dar amor. Porque eles sentem, gente, os bebezinhos sentem desde a barriga. E a gente precisa profetizar sobre o ventre de cada mãezinha grávida, sobre cada bebezinho ainda em formação, que o Espírito Santo de Deus irá encher a vida dele, que ele será um servo do Senhor, um profeta para essa geração, para fazer a diferença por onde ele passar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Foi uma pincelada aqui rápida em alguns pontos, começando com o livro de Marcos, depois vimos lá em Isaías aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás sobre a vinda do Messias e também algumas curiosidades sobre a gestação de João o Batista, que abriu o caminho no deserto, e sobre Jesus dentro do ventre de Maria. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela nossa vida, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir que cada vez mais a tua palavra faça sentido, Senhor, para nós, que a tua palavra possa abrir o nosso entendimento, que a tua palavra possa corrigir a nossa rota de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Que a cada dia, Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo em nossa vida, Senhor, nos torne mais parecidos contigo, Senhor. Assim como João Batista pregava o arrependimento, Senhor, que nós possamos nos arrepender, Senhor, e ter o nosso coração voltado para Ti novamente, Senhor, buscando aquilo que realmente importa, Senhor, temendo a Ti, Senhor, e que todas as nossas atitudes, Senhor, sejam para glorificar o Teu nome, Pai. Obrigada pela vinda do Teu Filho Jesus, Senhor, que nos salva, que nos liberta, Pai. Obrigada, Senhor, pela nossa salvação. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. E nos dá mais, Senhor, mais de Ti, Senhor, pois nós temos fome, Senhor, da Tua palavra, da Tua presença. Queremos aprender mais sobre quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém.